Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Mais uma semana importante no Federal Reserve e, como eu já previa, as taxas de juros não vão a lugar nenhum. Mas por trás da decisão do Fed de manter tudo como está, existe uma história muito mais complicada. Crescimento mais fraco, inflação mais alta, divisões crescentes entre nossos formuladores de políticas e uma nova onda de incerteza econômica provocada por novas tarifas e tensões geopolíticas. Então, na quarta-feira, o Federal Reserve votou por unanimidade para manter a taxa básica de juros estável, mantendo-a na faixa de 4,25 a 4,5, exatamente onde esteve o ano todo. E isso apesar de novas projeções mostrarem crescimento mais lento, inflação mais alta e aumento do desemprego. Este é o cenário perfeito, a tempestade perfeita. Nesta reunião. E essas coisas provavelmente avançam devagar. Então, acho que se você olhar para o que está acontecendo aqui desde março, isso é, desde março, certo? Você vê um crescimento um pouco mais lento, apenas uma pequena alta, um aumento de 1/10 no desemprego, e vê a inflação subindo 3/10. E, aliás, houve um movimento semelhante do CEP de dezembro para março. Então é isso que você vê os efeitos das tarifas. Acho que aprendemos em abril, após a reunião de março, que tarifas substancialmente mais altas eram prováveis. E desde então, as estimativas de onde as tarifas estarão realmente caíram um pouco, embora ainda estejam em um nível elevado. Então estamos nos adaptando em tempo real. E o que você vê é uma acumulação de avaliações individuais. Donald Trump reagiu imediatamente à decisão do Fed. Ele disse que a taxa deveria ser 2 pontos inteiros mais baixa, veja só. Deveríamos estar 2 pontos abaixo. Seria bom estarmos 2,5 pontos abaixo. Estaríamos economizando 800 bilhões de dólares, 700 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Obrigado. Por nada. Absolutamente por nada. Economizaríamos 600, 700, 800 bilhões de dólares. Acho que agora estamos em 38º lugar em juros e deveríamos ser o número 1. Deveríamos ser os mais baixos. Agora temos um homem que simplesmente se recusa a baixar a taxa do Fed. Simplesmente se recusa a fazer isso. Talvez eu devesse ir para o Fed. Posso me nomear, Doug? Não sei. Posso me nomear para o Fed? Eu faria um trabalho muito melhor do que essas pessoas. Então, por que ainda não houve corte? Bem, o presidente do Fed, Jerome Powell, diz que o Banco Central quer esperar e aprender mais sobre a direção da economia antes de tomar qualquer decisão. Em outras palavras, o Fed está em modo de observação e espera neste momento. Um dos motivos é que o governo Trump pode decidir se juntar à guerra de Israel contra o Irã a qualquer momento. E, nesse caso, tudo pode desmoronar para a economia dos Estados Unidos, que já está em uma espiral descendente. Mas nos bastidores há uma divisão crescente. De acordo com as projeções mais recentes do Fed, 10 autoridades do banco agora esperam pelo menos 2 cortes nas taxas até o final deste ano, enquanto 7 não veem nenhum corte. Então, há apenas alguns meses, você deve se lembrar disso, menos pessoas esperavam 0 cortes. Agora, a maioria deles está dizendo que sim, provavelmente não vai acontecer do jeito que as coisas estão indo. Então, essa mensagem mista reflete o quão incertas as coisas estão neste momento. E Powell certamente admite isso abertamente. Ele diz que ninguém mantém essas projeções de taxas com muita convicção. Agora, há um grande fator imprevisível do qual precisamos estar cientes. A pausa de 90 dias na guerra tarifária entre Estados Unidos e China vai expirar neste verão. E claro, estou me referindo às tarifas. A última previsão do Fed é a primeira desde que o presidente Trump anunciou novas tarifas abrangentes em abril. O impacto ainda não está claro, mas espera-se que pese sobre o crescimento nos Estados Unidos e pressione os preços para cima. Powell disse que o Fed espera que as tarifas eventualmente impactem os preços ao consumidor. Isso vai acontecer. Não há como evitar. Sabemos que está vindo, ele disse. Só queremos ver isso antes de tomar decisões de política. Essa cautela está moldando a estratégia do Fed.
E neste momento, as escaladas no Oriente Médio adicionam ainda mais complexidade e temores à situação. A previsão atualizada do Fed mostrou o quão espinhosa é a situação, e ela está, na verdade, piorando. Agora espera-se que a inflação termine 2025 mais alta, oficialmente em 3%, acima dos 2,7% anteriores. E isso é. O crescimento também foi revisado para baixo, para 1,4%. E adivinhe, a previsão é que o desemprego suba para 4,5%. Então isso está se configurando como uma tempestade perfeita, absolutamente perfeita. Portanto, seria sensato começar a organizar as finanças o máximo possível. De fato, é um clássico dilema de política econômica. A inflação está alta demais para justificar cortes, mas o crescimento é fraco demais para aumentar as taxas. E tudo isso acontece enquanto Trump renova sua pressão para que o Fed reduza as taxas de juros, dizendo novamente que Powell está sempre atrasado. Ele é o senhor muito tarde, como Trump o chamou. Então, o que o mercado está pensando? Como o mercado reagiu a isso? Os rendimentos dos títulos do Tesouro mal se moveram após o anúncio, e os investidores ainda esperam 2 cortes de juros este ano, possivelmente começando em setembro. Isso está alinhado, por enquanto, com a maioria dos dirigentes do Fed, mas esse consenso é, claro, muito frágil. Ele depende de muitos fatores em constante mudança e pode facilmente se alterar, dependendo de como as tarifas, a inflação e o comércio global evoluírem nos próximos meses e dias. Enquanto isso, os principais CEOs dos Estados Unidos estão cada vez mais pessimistas. Uma nova pesquisa da Business Roundtable mostra que a perspectiva econômica deles despencou para o nível mais baixo desde 2020. O índice dos CEOs caiu 15 pontos, o que é um sinal claro de pessimismo crescente. Mais de 40% dos CEOs agora esperam cortar empregos, então devemos esperar demissões. E é por isso que o desemprego vai aumentar nos próximos 6 meses. Isso representa um aumento acentuado em relação ao último trimestre e o dobro do que vimos há um ano. Portanto, está claramente se deteriorando rapidamente. As expectativas de investimento em capital e de vendas também caíram. Então, novamente, estamos falando de uma desaceleração econômica massiva no futuro próximo. O que está causando essa ansiedade dos CEOs? Bem, a incerteza é o grande fator. Incerteza, especialmente em relação ao comércio neste momento. Claro, existe a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em guerra por Israel. Essa também é uma possibilidade, mas neste momento os resultados da pesquisa estavam focados principalmente na incerteza em relação ao comércio. A política de tarifas do governo obscureceu as perspectivas de contratação, investimento e expansão. Como disse o CEO da Cisco, Chuck Robbins, os resultados da pesquisa sinalizam cautela. E, de fato, sinalizam. Os CEOs querem mais do que apenas uma reforma tributária. Eles querem uma política comercial estável. Eles querem ser capazes de fazer previsões que sejam relevantes para seus negócios. E não conseguem fazer isso agora com tanta coisa indefinida todos os dias. Eles querem mercados abertos e previsibilidade. Todas essas coisas certamente estão em falta no momento. Então, para resumir, o Fed está sendo paciente. Os mercados ainda apostam em cortes, mas a economia está dando sinais de alerta como nunca antes. Com tarifas em jogo e CEOs ficando cautelosos, o caminho à frente pode ficar muito turbulento. E você, o que acha? O Fed deveria cortar as taxas agora ou manter como está? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Como sempre, adoraria ouvir de você. E lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Aproveite o resto do dia e nos vemos em breve por aqui. Até mais!